boa noite, pessoal. Mais uma aula hoje está acontecendo a partir desse momento para você, profissional do ABE, auxiliar da vida escolar, e para você, profissional do AE, professor do atendimento educacional especializado, né? E hoje nós, no nosso 39º caderno, né? Na aula de hoje nós traremos um tema de importância para vocês profissionais aí da área da educação especial, como currículo desenvolvido acessível à família atípica. Nós vamos falar um pouco sobre o entendimento da família atípica em relação às atividades da escola, em relação à própria escola, essa inter-relação que deve existir entre escola e família. E nós não vamos deixar de falar na base de família atípica, né? As famílias neuroatípicas, neurodivergentes, que têm os seus filhos aí com essa condição neurobiológica, né? Com critérios do neurodesenvolvimento. E nós vamos estar falando dessa relação, de que forma é que a família ela deve se portar mediante ao currículo, né, e ao desenvolvimento dessa criança, desse seu filho na escola, e de que forma a família deve se portar com essa, né, a escola deve se portar com essas famílias que tanto precisam de ajuda, de orientação relevante à vida educacional do seu filho, né? E nós traçamos aqui, né, dentro dessa temática, para falar sobre 3 pontos principais. A aula de hoje é uma aula curta, mas é uma aula que de fundamento, né, de importância, de relevância para vocês profissionais entenderem, terem orientações de como abordar, de como lidar com essas famílias. E nós sabemos também que é muito difícil, porque quando se trata de família, a gente fala de porte, a gente fala de personalidade, a gente fala de condição financeira, condição psicológica, condição física, condição social, né? E aí muitas dessas condições acaba gerando um bloqueio para que a escola ela consiga desenvolver um trabalho legal de mão dadas com a família. Ou vice-versa, a família também, ela busca um outro atalho, né, com medo de alguma represália da escola em relação à sua condição e ao desenvolvimento do seu filho na escola. E é por essa razão que a gente vai estar falando dentro dessa temática, né? A gente fala muito de famílias responsáveis, a gente fala também de famílias irresponsáveis, que não cumprem com o seu papel enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável pela criança. E falar também de escola e de família, a gente vai estar falando também de alguns órgãos, departamentos que permeiam sobre a vida secular, sobre a vida estudantil desse aluno, né? E em relação à escola, e que faz uma ponte entre a escola e a família. Nós temos aí o ECA, o Conselho Tutelar, né, que ele tem um trabalho de suma importância e que hoje a inclusão, a educação especial depende muito do Conselho Tutelar, né, para traçar toda essa política pública que a escola tenta desenvolver, né, no decorrer do tempo. E também a gente tem aí o CREAS, né, que é o Centro de Referência que trabalha a política de violação do direito da pessoa com deficiência também. E aí nós temos esse departamento, esse órgão que está bem mais próximo do jurídico, bem mais próximo da promotoria, da defensoria pública, enquanto também o Conselho Tutelar, e que pode ajudar muito nessa construção da política atípica dentro da escola em relação à família e escola. E aí a gente vê nas formações muitos professores, gestores dizer: mas já eu estou numa situação com o Bertolino que é de família de alta periculosidade, e como é que a gente vai se indispor com esse pai
que é lá do tráfico, com essa mãe, né, que é uma pessoa tão pesada em palavra, que é uma pessoa agressiva, e aí a escola muitas das vezes ela se omite a fazer a sua função, porque por medo de ser até mesmo agredida ou vista de uma forma totalmente diferente a construção educacional desses alunos, né, que são os filhos dessas famílias. E aí eu sempre digo, gente, quando o primeiro passo, se você está com uma situação de alunos de alta periculosidade, você não tem que fazer você não tem que fazer uma abordagem diretamente com essa família, porque vai dar choque, não vai dar certo, né? Vai ter conflitos, vai ter confusão. Então, o melhor é fazer uma reunião, convocar todos os órgãos que partilham com vocês, ajuda na construção dessa política, como se fosse uma reunião a nível de rede, com todos esses protagonista da política de inclusão, né? O Conselho Tutelar, o CREA, se possível, depende da situação. Você convoca todos eles, convoca todos os pais, não somente os pais atípicos, e aí você vai tratar de uma forma generalizada a situação. Porém, você vai ter um objetivo-alvo, né? Um centro-alvo, que é a situação de Bertolino, mas ali você não vai expor a vida de Bertolino na frente de todo mundo. Você vai colocá-lo como uma situação geral. E como se tratar e como se resolver. Lá você vai ver que se a mãe de Bertolino for para essa reunião, ela vai entender que todos os órgãos, que todos que estão ali, inclusive a reunião que tem que ser pautada em ata, né? Que tem que se fazer um relatório, que tem que ter uma frequência de presença dos pais que foram para mostrar que foi, que não foi. E ali você vai ver que se a mãe de Bertolino, o responsável de Bertolino for, ele vai ouvir a orientação que tem que ser traçada e entender que a escola não está ali para um campo de guerra. E que a escola não está colocando o filho como réu, né? Está colocando o filho, está colocando aquele aluno em uma posição para uma tomada de decisão a qual possa fazer crescer, que possa ajudá-lo, né? Em sua caminhada, se for necessidade, se for uma ajuda, ali vamos junto traçar propostas, caminhos para ajudá-lo a desenvolver. Psicologicamente, fisicamente, intelectualmente, em todos os sentidos. E também, se for uma família irresponsável, que nem na reunião for, o próprio Conselho Tutelar que vai estar presente, o representante, os próprios órgãos que vão estar ali presentes, vão perceber que a família de Bertolino não está. Daí, então, já dá uma legalidade para, ao sair dali, o Conselho Tutelar, ou o CREAS, ou o CONPED, seja qual for o órgão responsável, já agendar uma agenda dentro da sua política, de ir lá visitar, saber o que está acontecendo, porque não estava frequente, né? Então, assim, e ter um relatório, sempre um relatório, o conselho tem que ter um relatório dessa situação, desse aluno. Mas eu mostrei aqui para vocês, profissionais, como fazer uma abordagem com alunos que a família é de alta periculosidade. Que a família é uma família barraqueira, é uma família que é agressiva em palavras, agressiva no sentido de ser agressivo fisicamente com as pessoas, né? Então, assim, você precisa entender como fazer essa abordagem sem se comprometer. E também você não pode omitir, porque a partir do momento que omite, né, você também está fazendo parte, né, de toda a falência de regulação, de desenvolvimento daquele aluno, e também você está cometendo crime. Essa é uma realidade, né? Então, nós vamos falar aqui sobre o currículo funcional natural, o CFN. O que é o CFN? Ele é um currículo funcional natural que trabalha a política da família junto à política escolar. O que se faz em casa pode se fazer na escola, e de que forma é que a gente vai começar a orientar, já que nós estamos falando de famílias atípicas, já que nós estamos falando de famílias que muitas das vezes não sabem mesmo lidar. Eles criam mecanismo, eles criam ações, eles criam uma rotina do jeito deles. E que
das vezes funciona e muitas das vezes também não funciona. Mas nós estamos aqui para falar sobre CFN. Vocês já ouviram falar sobre CFN? O que é isso? Currículo Funcional Natural. Ele é nada mais que um modelo de currículo desenvolvido, mais acessível e focado na realidade de uma família atípica, né? Ao contrário dos modelos tradicionais, focados apenas em conteúdos acadêmicos abstratos, o CFN prioriza habilidades práticas para a vida diária, transformando a rotina da casa e da comunidade no principal espaço de aprendizado. Ela divide o trabalho de forma realista, considerando que a maior parte do tempo de desenvolvimento ocorre no núcleo escolar. Porém, a Escola E Agora vai começar a mostrar para essa família como, de fato, ele pode aprender fazer mercado, ele pode aprender socializar, ele pode aprender interagir, ele pode desenvolver as áreas motoras, ele pode desenvolver as áreas comunicacionais, ele pode desenvolver as áreas intelectuais, traçando política de casa para a escola, política de escola para a casa. Gente, é uma ida e volta que precisa ser respondida para que venha nutrir a escola e que venha nutrir também a casa, a família, para que a família entenda que a escola não é um campo de guerra, que a escola não é um castigo, que a escola é uma base de desenvoltura, de desenvolvimento para o seu filho, para que em casa eles também consigam desfrutar de toda essa regra, de todo esse ensino feito na escola, né? Então a família precisa entender que ela precisa da escola. E a escola precisa também entender que ela precisa da família. Então é melhor unir-se, né, interagir, né, e trabalhar junto do que ficar esse campo de guerra. A culpa é da escola, a culpa é da família, a culpa é da família, a culpa é da escola. E ninguém chega a um desenvolvimento comum, porque um precisa do outro para se autocompletar. E quem é esse beneficiado? O aluno, o filho, né? Vamos falar agora dos pilares do currículo CFN, do currículo funcional natural. Vamos detalhar o que realmente é esse CFN, né? Funcionalidade prática. É o primeiro ponto desse currículo. Ensina tarefas essenciais que a pessoa atípica ganhe autonomia, como escovar os dentes, preparar pequenos lanches ou arrumar os próprios pertences. Olha aí a família sempre orientando e monitorando, colocando esse menino, ao invés de você estar escovando o dente dele, dê autonomia para que ele escova os dentes. Explicar para ele o porquê e a importância de escovar os dentes, né? A escola também tem que ter a regra da escovação após a alimentação. É preciso ele entender que escovar os dentes não é só em casa, é na escola também, né? Preparar os pequenos lanches acessíveis para que ele possa arrumar, né, na própria lancheira, e os próprios pertences, né? Quando a criança ela tem essa autonomia, ela desenvolve em todas as áreas de habilidades cognitiva, comunicacionais, socialização, emocional, intelectual, enfim. Ambiente natural. O que é o ambiente natural dentro do CFN? Os espaços reais que a família já frequenta no dia a dia, casa, supermercado, praça, com cenários pedagógicos, eliminando a necessidade de simulação artificiais, né? É necessário eu sair com o meu filho na praça, é necessário eu sair com o meu filho no supermercado, é necessário que os professores criem projeto interdisciplinar, trabalhando questões sociais. É importante sim, para que ele se sinta parte do meio, para que ele se sinta parte da sociedade, né? Parcerias, famílias, profissionais, transforma pais e cuidadores em coautores do processo educativo, validando o conhecimento que a família tem sobre os limites e potenciais do indivíduo. Se é uma família de filho autista, será que ele sabe sobre as potencialidades do autismo e as barreiras do autismo? Ou ele só sabe somente o que o filho permite que ele saiba enquanto dificuldade?
Porque uma hora essa criança ela pode entrar em surto, ela pode ter crises intensivas. Ah, mas isso aqui Bertolino nunca apresentou. E agora? Como é que eu vou trabalhar com ele? Desregula a criança e desregula a família que entra em pânico, né? Então é bom a gente trabalhar com orientações dos profissionais, né? A escola ter sempre orientações para passar para a família como lidar, principalmente o professor do AEE, pesquisar, buscar orientação, dica da família. Vou dar um exemplo. Qual é a dica da família hoje? Passear na praça pelo menos por 10 minutos com o seu filho. E depois buscar esse resultado, né? Ter esse resultado. Como é que foi esse resultado? Né? Como é que foi esse resultado? Foi positivo? Foi negativo? É necessário, né? A gente fazer isso. Foco na idade cronológica. Seleciona atividades e materiais que respeitem a idade real da pessoa, evitando infantilizar adolescentes ou adultos com neurodivergências. Na área questão emocional, gente, eu preciso dar para o meu filho, mas ele é autista, é o bebezinho da mamãe, do papai, mas ele já é um adolescente. Por que não tratar com a esfera de adolescência? É uma criança, não cobre enquanto um adulto, por que não tratar enquanto uma criança? Né? Então é importante você saber, enquanto profissional, como passar isso para a família, como tratar ele como autista, sim, mas como um autista com autonomia, como se ele pudesse fazer todas as ações sem nenhum tipo de preconceito ou dúvida. Credibilizar isso na criança, independente da especificidade, se é autista, se é TDAH, se é deficiência. Credibilizar. Os pais precisam credibilizar os filhos. Precisa dar crédito para os filhos, independente. Você não conseguiu agora, mas você vai conseguir uma hora. Tenta de novo. Mamãe tá observando. Mamãe tá aqui. Papai tá aqui. Tenta mais uma vez. Então, é necessário que isso venha, gente, de nós profissionais. Os pais estão desgastados, os pais estão buscando em portas, muitas das vezes até que não é para bater. Mas se nós, né, fazermos dessa forma, nós vamos conseguir ter êxito, porque essa criança vai trazer uma resposta de casa para a escola legal, regular, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Como estruturar o currículo na rotina familiar? Para aplicar esse formato de maneira acessível e sem sobrecarregar a dinâmica da casa, a família pode organizar as metas enquanto grandes áreas de sobrevivência e independência. Rotina diária da família. Observe. Após ter essas orientações, deve-se criar uma rotina. Por quê? Com certeza, essa casa já tem uma rotina à torta e à direita. Mas eu preciso aplicar a rotina das orientações. Então, eu preciso criar uma nova rotina para eles. E você tem que desmamar a antiga para você trazer essa nova sem desregular a criança, o aluno, né? O filho. Rotina diária da família. Atividade de vida diária. Higienização, em primeiro lugar, sempre. Alimentação e vestuário. Outra coisa, se o pai não tem o hábito disso, ele tem que ter para ser exemplo. Ele tem que entrar na rotina também. A criança precisa entender que não é ele, não é um castigo, não é um martírio. É um hábito que todos os seres humanos têm que fazer, têm que cometer. Então, essa família ela tem que dar o exemplo, né? Para que vá bem essa rotina. Atividade comunitária, ir ao mercado, atravessar a rua, usar o dinheiro. É preciso a gente credibilizar isso enquanto pais, né? Eu já estou até falando enquanto pai atípico, né? Lazer e recreação, identificar interesses, jogos compartilhados. É preciso, ele não brinca de bola na escola, mas vamos começar a ensinar a brincar de bola aqui entre eu, pai, mãe, irmãos, para ver se cria-se uma rotina e ele traz essa resposta, essa quebra do medo para a escola, né?
Comunicação funcional, o uso de rotinas visuais, expressão de escolhas. Eles precisam ter autonomia para escolher o que ele quer, como ele quer ser, como ele quer viver. Isso é muito importante. Para a gente não dar algo pronto, até na hora do almoço. Filho, eu fiz aqui arroz, feijão, macarrão, carne. Você quer? Eu não quero nada não. Mas tá tão gostoso, eu fiz com carinho, eu fiz com amor. E ali deixar, vem escolher, vem montar seu prato, monte o seu prato aqui, né? E ali você monitorando. Gente, isso aqui não é uma aula para a família diretamente, não. É para nós profissionais mesmo. Tá passando isso para a família porque eles não acreditam mais, eles não têm mais esperança. Então, vindo de um profissional a qual está assíduo com o filho deles, né? Ele vai dar uma nota de credibilidade. Então, isso é muito importante, né? A gente gerar esses quadros de rotina, de dicas, dica do dia, e aí você passar isso na agenda, na abordagem, em um cartãozinho, ou seja, criar uma estratégia para você cativar e aderir esse tipo de trabalho dentro do trabalho da política do atendimento educacional especializado ou do auxiliar da vida escolar, que você pode fazer também por conta própria, né? Defina metas de vida diária, ou seja, escolha uma atividade de autocuidado por vez, como calçar o sapato autonomamente, né? Dividindo o processo em microetapas, não passe todas as etapas de vez. Vá aos poucos, né? Não precisa criar ansiedade e você querer ultrapassar essas barreiras, né? Vá aos poucos, porque ele precisa vencer uma etapa para ele completar, fazer a outra. Se é uma questão de amarração de sapato, no primeiro dia não conseguiu, você tenta o segundo, você pode tentar o terceiro, até ele conseguir, para então você passar outra dica, né? Porque se você ficar invalidando as dicas e ele não está conseguindo, isso vai desestimular um certo ponto, né? E nem a família vai querer fazer porque não vai dar crédito, né? Vai ser uma rotina falida. Crie suportes visuais, como é isso? Monte quadro, peça que os pais monte quadros com fotos ou pictogramas ordenando as ações da manhã, da noite, para reduzir a ansiedade da previsibilidade. E os pais precisam mostrar como é que vai ser esse quadro da manhã, como é que vai ser o da tarde, como é que vai ser o da noite, para que isso diminua a ansiedade dele e não crie expectativa. Integre a comunidade, ou seja, os pais vão planejar saídas curtas, focadas em aprendizados sociais básicos, né? Ao sair numa praça, ir para uma igreja, veja o que foi que deixou ele feliz, veja o que deixou ele irritado. É preciso anotar tudo isso, é preciso que a família perceba tudo isso. E eu estou trazendo para vocês orientações, pontos chaves, para que vocês passem, né? Principalmente para aquele aluno que está desregulado. Respeite os hiperfocos, né? O que mais atrai ele? Precisa ser respeitado para que esse estímulo ao hiperfoco, naquele momento, que não for respeitado, ele se transforme em crise, no caminho da igreja, no caminho da praça. Então, o que for de hiperfoco, deixe que ele se desfrute, se deleite, para você seguir, né, a sua jornada. Use os temas dos mais interesses da criança ou jovem, como dinossauro, carros ou número, para ancorar novos aprendizados de algumas disciplinas, como matemática ou leitura de forma lúdica. E principalmente, gente, quando for fazer a tarefinha de casa, os pais precisam entender que quem tem hiperfoco, é preciso que esse hiperfoco ele seja uma base de adaptação para que ele consiga fazer aquela atividade do dia, que muitas das vezes não é do estímulo dele, né? Então tá aí, gente, uma orientação, um quadro de estrutura, né, de currículo desenvolvido em forma de rotina, acessível à família atípica, para que a família comece a entender que a escola nada mais é que uma base para desenvolver o filho, tá certo? Vamos desmistificar essa ideia de que é um campo de guerra. A família tem o papel dela que tem que fazer. Eu sei que tem famílias que têm que cumprir com o dever. Querem o direito, mas não querem cumprir o dever. Mas não vamos generalizar isso, porque a família ela tem que ser amiga. A escola tem que ser amiga da família, né? E não inimiga, para que a gente consiga fazer uma inclusão e fazer com que esse aluno ele se desenvolva com muita saúde, né? Com muita solidez.
Então, isso é o mais importante, né? Essa criança ela precisa entender que esse aluno ele precisa entender que a escola e a família é uma ponte para que ele possa passar, né, de um lado para o outro sem risco, né? Sem cair no abismo, sem cair no rio, né? Certo? Então, assim, está aqui uma aula que traz um currículo desenvolvido, acessível, de orientação para nós profissionais passarmos de uma forma lúdica, né? Lúdica, para você não chegar, a dica de hoje é isso, acabou ali, né? Faça algo bonito, um cartãozinho, bote uma balinha, faça uma coisa que cative, né? Que faça valer o trabalho de vocês, assim como vocês já fazem, que eu sei que vocês são especialistas nisso aí, tá certo? Então segue aí a aula de hoje, as orientações, testa aí e depois vem e me diz o resultado, tá certo, gente? Que Deus abençoe vocês, né? Que Ele nos permita que amanhã estejamos aqui de novo. Deus abençoe.